Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre vendas B2B. E no vídeo de hoje você vai aprender como definir o perfil do cliente ideal, o conhecido ICP ou ICP, como o pessoal costuma dizer aí em inglês. E para isso nós vamos utilizar esta ferramenta, o Persona Canvas. O Persona Canvas é uma ferramenta que eu desenvolvi com base na metodologia do Canvas. Aliás, eu já utilizo esta metodologia do Canvas desde 2014. E você vai ver agora na prática, nós vamos montar juntos um exemplo de um perfil de cliente ideal para você utilizar aí também no seu dia a dia. E no final desse vídeo, você vai saber onde baixar este material gratuitamente para você poder usar aí nas suas vendas. Legal? Bom, antes de começarmos na prática, só vamos entender o que é esse tal de ICP. O ICP é onde você vai definir quais são as características do seu perfil de cliente ideal. Imagina o seguinte, se você tivesse a oportunidade de escolher quais são aqueles melhores clientes para a sua empresa? Aquele cliente que te dá mais rentabilidade, que enxerga mais valor agregado na sua solução e que principalmente te dá menos cancelamento, menos problema de aderência com a sua solução e a necessidade dele. Seria maravilhoso, né? Poder escolher esses melhores clientes. Então, o papel do ICP é justamente isso, você mapear, definir e trazer aqui dentro da sua estratégia quais são as características do cliente ideal. Então, por exemplo, qual é o tamanho de empresa, qual segmento, qual região. Dentro da empresa, quais são as pessoas ideais com quem você tem que conversar e que participam ali do processo de decisão. E cada uma dessas pessoas, ela tem os seus problemas, as suas necessidades. Então, identificar quais são esses problemas para você trazer como a sua solução resolve exatamente cada um deles. Legal? Então, esse é o conceito do perfil do cliente ideal. Vamos então agora começar a fazer esse perfil na prática usando o Persona Canvas. Então, para você começar aqui, você pode definir aqui em cima qual é o segmento ou subsegmento que você vai definir agora no seu perfil de cliente ideal. Coloca aqui o nome da sua empresa, de repente você pertence a um grupo que são várias empresas, né? Então, para qual da sua empresa você vai fazer essa definição, a data que você criou aqui esse material, para quais linhas de produtos e serviços você está definindo esse perfil, um ticket médio, um valor médio de vendas para esse tipo de solução, para esse segmento, e qual é aqui a sua meta, o seu ROI que você deseja trazer de resultados totais dentro aqui dessa estratégia. É importante o seguinte, você criar um documento desse para cada segmento e uma pessoa específica, porque você reúne aquelas características próprias dela. Então, se você tiver, por exemplo, se você atende vários segmentos, são vários documentos como esse. E aí, dentro do cliente, você tem as pessoas que você vai falar. Então, você pode ter lá o diretor, você pode ter um gerente, você pode ter um analista que vai utilizar aí a sua solução. Então, cada um deles, eles têm características diferentes. Então, é ideal ter um papel desse para cada um. Então, no nosso exemplo, eu vou mostrar o seguinte, que eu vou montar aqui o perfil para o segmento de vendas de software e a pessoa que é o meu perfil é o próprio vendedor. Então, eu vou oferecer as minhas soluções de treinamento em vendas. Então, essa é a ideia. O persona, então, é a pessoa. Quem é a pessoa que eu vou definir aqui no meu perfil? Então, no caso, é o vendedor. Então, eu posso trazer aqui idade, sexo, masculino, feminino ou outras opções. Quem são os seus influenciadores de compra que ajuda ele a tomar essa decisão? Outras informações interessantes. E agora nós começamos então a fazer aqui as definições. Vamos usar os post-its, que é a forma clássica de nós trabalharmos aí dentro da metodologia do Canvas. Então, por exemplo, quais são as atividades e responsabilidades de um vendedor de software ERP? Trazer clientes novos. Legal?
Outra responsabilidade que ele tem aí responsabilidade de bater a sua meta. Então assim você vai trazendo aqui através dos post-its os pontos importantes em cada parte aqui do nosso Persona Canvas. Agora nós vamos entender um pouco mais o perfil comportamental ali da pessoa. Então, falando do vendedor, quais são os seus principais problemas, as suas dores que o meu treinamento ajuda a resolver? Então, uma das dores de um vendedor, ele estar com um funil de vendas vazio. Vamos falar de mais um problema. Tem sempre que dar muito desconto na venda. Isso é um problema para ele, porque ele perde muita rentabilidade. Outro tipo de problema que o vendedor pode ter, de dores que o vendedor pode ter. Negociação. Então ele não tem ferramentas e técnicas para fazer uma boa negociação e com isso ele tem que dar muito desconto. Então você vai mapeando aqui quais as dores ali da persona que está dentro do seu perfil. Legal? Agora, tem problemas que são um pouco mais sérios, que eles tiram o sono ali da pessoa. Então, o que tira o sono de um vendedor? No caso aqui, o meu exemplo, não bater a meta. Então, ele fica lá à noite acordado, meu Deus, eu não estou batendo a meta, como é que eu vou fazer e tal. O que mais que tira o sono de um vendedor? Se ele estiver em último lugar no ranking ali dos vendedores, também ele fica preocupado com isso. Agora, nós temos problemas que são mais sérios ainda. Do que ele tem muito medo, do que o seu potencial cliente tem muito medo. Vamos pegar o exemplo do vendedor, de ser demitido, não conseguir vender, não conseguir bater a meta por alguns meses, então o maior medo dele é ser demitido. Agora nós vamos falar das coisas felizes, né? E esse vendedor, quais são os seus sonhos? Ele tem ali o sonho de bater a meta todos os meses. Ele tem o sonho também de ser o melhor vendedor da equipe, para ele estar lá em primeiro lugar. E ele tem também um sonho de ganhar bem. Então você vai trazendo, mapeando, colocando os post-its aqui para poder entender quais são os seus sonhos. E o último ponto dessa nossa definição, e quais oportunidades ele ainda não enxerga. Então, existem lá no seu cliente, no seu potencial cliente, oportunidades de melhoria ou oportunidades que ele nunca ouviu falar ou ele nunca parou para pensar e que você vai trazer essas oportunidades para ele. Por exemplo, muitas vezes ele não enxerga que ele não precisa dar tanto desconto assim. Então, com o meu treinamento, eu trago técnicas, são 23 técnicas de negociação, e eu ajudo o vendedor a não precisar dar tanto desconto assim. De repente ele fala, mas é possível isso? Sim, é totalmente possível. Outra oportunidade que muitas vezes ele não enxerga, que ele pode vender a sua solução por um valor maior. Isso com o treinamento, com a argumentação. Então ele fala, nossa, mas será que eu posso vender por um valor maior? Sim, você pode vender por um valor maior. E uma outra oportunidade aqui como exemplo, que você pode aumentar os seus clientes sem precisar aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Poxa, então quer dizer que eu consigo aumentar a minha carteira de clientes trabalhando dentro do mesmo período de horas de trabalho? Sim, com certeza. Então você vai mapeando aqui e definindo os pontos importantes. E como que você vai se conectar com esse cliente ideal? Então você pode marcar aqui, eu vou usar telefone, ou vou mandar o WhatsApp, vou falar com ele no LinkedIn, vou mandar e-mail. Então você marca aqui as opções do tipo de contato que você vai falar com ele. E fechando a definição aqui do perfil do cliente ideal, essas duas últimas partes importantes. Quais são os critérios do perfil de cliente ideal? Então coloca aqui, olha, é da região tal, do tamanho de empresa tal, número de funcionários X, tamanho de faturamento. Então você define esses critérios. E tão importante quanto você definir o perfil de cliente que não tem interesse para você. Então, de repente, você pode
citar empresas muito pequenas, microempresas, empreendedores individuais, eu não tenho interesse porque a minha solução não cabe para esse tipo de público, está tudo bem. Outro exemplo, algum segmento específico, por exemplo, você não vende para o segmento hospitalar, então para não correr o risco de você perder tempo prospectando com um segmento em que a sua solução não tem aderência e você vai gastar tempo e dinheiro com isso, você define muito bem quais segmentos que você não quer atuar, ou o tamanho de empresa, os critérios que você acha importantes, tá? Então, desta forma, você utiliza o Persona Canvas para você fazer o mapeamento do perfil do cliente ideal. E você pode imprimir esse material aí no tamanho A0 para ficar grande, para colocar na parede, assim como você está vendo aqui, e fazer esses exercícios aí com o seu time. Legal? Bom, e para a gente fechar esse nosso raciocínio, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu grupo do Telegram. E lá dentro do grupo do Telegram é onde eu vou disponibilizar aqui esse exato material para você baixar e utilizar aí no seu dia a dia. Ricardo, mas isso gera algum benefício dentro do meu processo de vendas? Vários. Quando você tem uma visão clara de quem é o perfil do seu cliente ideal, você consegue aumentar o seu número de vendas, diminuir o tempo de fechamento de negócio, você consegue aumentar o seu valor de vendas e você reduz a taxa de cancelamento de clientes. Esses são apenas alguns desses exemplos. Então faça isso, entra na descrição do vídeo, lá tem o link para você entrar no meu grupo do Telegram. Entrou no grupo do Telegram, você vai encontrar esse material, baixa, leva numa gráfica, imprime ele no tamanho A0 ou A1, o A1 é um pouco menor, pega o post-it e faz esses exercícios e mapeia o perfil do seu cliente ideal. Bacana? E se você gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo no botão curtir, comenta, deixa aqui a sua sugestão, porque quando você curte, você comenta, o algoritmo aqui do YouTube ou da rede que você está visualizando, ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Assim você me ajuda e juntos nós vamos levar esse conteúdo para mais gente. Bacana? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.